Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o seu professor Cícero Barata, professor de História do Brasil, e hoje vamos dar continuidade ao nosso velho esquema do período joanino, né, que começamos a falar na aula passada. Passo aqui e volto a lembrar os meus alunos, né, que acompanhem, resolvam as atividades e tirem suas questões pelo nosso e-mail, né, que está aparecendo aqui embaixo. Israel Ribeiro, bota aí, educação top, uma educação com qualidade, bota aí o e-mailzinho, certo? Para que o aluno ele possa ter acesso. Nossa equipe estará prontamente apta e preparada a tirar suas dúvidas, tá ok? Mas vamos começar o nosso conteúdo, né? Vamos começar a nossa aula. Porque na aula passada estávamos falando sobre a história do período joanino. O que foi o período joanino? A presença da família real aqui no Brasil. O período joanino começou em 1808 e foi até 1821. A data que consta da saída de Dom João VI do Brasil. E por que é que eles vieram para o Brasil? Lembra bem? Por causa da presença de quem? De Napoleão Bonaparte, por causa do que chamamos de invasões napoleônicas. Não se esqueça disso, meu caro aluno, tá ok? Vamos começar aqui a tentar prestar atenção, porque a nossa aula de hoje é período joanino, segunda parte. Em 1808, Dom João VI chegava a Salvador. Toda a população iria receber o rei, o príncipe regente de Portugal, juntamente com a sua família, com Dona Carlota, com Dona Maria I. Observem bem, ao chegar em Salvador, o povo ficou feliz, achando que Salvador voltaria a ser a capital do Brasil, porque lembrem que durante o período, o quê? Pombal, durante aquele período pombalino, né, que começou em 1750, em 1763, Pombal fez com que a capital do Brasil se deslocasse de Salvador e fosse para o Rio de Janeiro. Então, se você olhar, em 1763, a capital já era o Rio. A chegada da família real no Brasil ia ser um novo marco, cara. Porque para o povo de Salvador, né, terra linda, essa terra Bahia, né, terra fantástica, um beijo para os nossos alunos baianos, né, um beijo aí para o povo de Juazeiro da Bahia, muitos assinantes, né, então fica sempre a nossa lembrança, o povo de Salvador também, que temos, e de Feira de Santana, muitos alunos também fazendo parte. Não deixe de acompanhar suas aulas. Então vejam bem, quando a família real chegou aqui no Brasil, eles foram para Salvador até por curiosidade, né, de conhecer onde era que teria tudo começado, o início da ocupação. Não fale o início da colonização, porque a colonização começou por São Vicente, a partir de Martins Afonso de Souza. Eu estou falando da ocupação, por onde o Brasil começou o seu descobrimento, né? Lembra disso? Então, quando chegou a família real, o povo de Salvador estava ali, feliz, achando que Salvador voltaria a ser a capital do Brasil. A família real desembarcou, trazia moda, os panos na cabeça, né? A utilização de panos na cabeça pelas negras era uma moda o qual eles traziam devido à praga do piolho, né? Que foi tido o escorbuto, a doença do escorbuto, a praga do piolho, que foi tido dentro das embarcações vindo de Portugal para o Brasil. Assim que a família real chegou, Dom João VI teve que cumprir o seu primeiro acordo com os ingleses. Por que, Barata? Os ingleses garantiram a proteção à fuga da família real dos ataques de Napoleão. Só que pediram alguma coisa em troca. E o que foi? Pediram justamente o que chamamos de abertura dos portos. A chegada da família real aqui no Brasil vai demarcar justamente, olha que ponto interessante, a chegada dessa família real no Brasil
vai marcar justamente o fim do pacto colonial. E o que era o pacto colonial? O pacto colonial, meu caro aluno, minha cara aluna, o pacto colonial era aquele comércio exclusivo entre Brasil e Portugal. Agora, meu amigo, com o final desse pacto colonial, o Brasil poderia comercializar com qualquer um. Porque assim que Dom João VI chegou no Brasil, a sua primeira medida foi tomada. A primeira medida foi justamente fazer a abertura dos portos. Só que a abertura dos portos também não foi uma abertura total, livre de imposto, nada não. Aquele primeiro acordo de 1808 determinava que as taxas de importação, a taxa de imposto, deveria ser de 24% para os países aliados a Portugal. Isso quer dizer, para os ingleses. E de 16% para os portugueses. Como assim, professor? Presta bem atenção. Um produto, para poder chegar aqui no Brasil, ou então sair do Brasil, se fosse vendido ou comprado pelos ingleses, teria que pagar 24% de imposto. Já se fosse comprado ou vendido pelos portugueses, teria que pagar 16% de imposto. Tá joia? Então, resumidamente, apesar do fim do pacto colonial, o comércio ficaria muito melhor ainda para os portugueses, mas já era um passo. Outro fator também que foi determinante naquele momento é que Dom João VI, ele acabava com a medida que Pombal teria colocado. Porque Pombal, dentro das suas medidas pombalinas, lá na era pombalina, tentando modernizar o Estado português, ele acabou fazendo o quê? Acabou proibindo a produção de manufaturas na colônia. Foi uma das coisas que Marquês de Pombal acabou fazendo. Então vejam, meu caro aluno, com a história de Marquês de Pombal, né? Pombal, ele tinha proibido a produção de manufaturas no Brasil. Por que é barata? Porque ele queria arrecadar mais dinheiro, né? Ele queria vender mais produtos para o Brasil. Então presta bem atenção, o que foi que aconteceu? A chegada da família real aqui no Brasil também acabou fazendo com que Dom João VI criasse uma segunda medida. Ele acabou fazendo o quê? Ele acabou regulamentando a produção de manufaturas no Brasil. Dom João VI, ele autoriza a produção de manufaturas no Brasil, revogando aquele ato, aquela medida que Pombal teria colocado. A partir daquele momento, a produção manufatureira poderia existir no Brasil. Não iria ter nenhum tipo de incentivo a não ser esse, porque daqui a pouco ele vai ser proibido. Né? Proibido, não, vai ser dificultado, melhor se a gente fosse olhar. Vamos lá. Então veja, primeira medida que ocorreu, primeira medida do período joanino, da presença de Dom João VI aqui no Brasil. Foi o que, meu caro aluno? Foi simplesmente a abertura dos portos. A abertura dos portos marca o quê? O fim do pacto colonial. Segunda medida que ele vai acabar fazendo, vai ser qual? A autorização da produção de produtos manufaturados, que teria sido proibido por quem? Por Pombal. Então vejam que ele acaba autorizando a produção de manufaturas. Mas, vamos lá. A família real chegou a Salvador, ali tomou essas duas medidas, e não iria ficar em Salvador. Partiu para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital. O problema é que eram 15 mil pessoas que estavam chegando no Rio de Janeiro. Não tinha moradia para todo mundo. Isso aí é um detalhe. Porque, se você for olhar bem, hoje em dia, no Rio de Janeiro, né, próximo ano, vamos ter os famosos Jogos Olímpicos do Rio. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade do Pão de Açúcar, do Cristo, de Copacabana, né? Fantástico o Rio de Janeiro, né? Do bairro Urca, de tantos outros monumentos, de tantas outras histórias. Mas se você olhar bem, o Rio de Janeiro ele tem dois problemas atuais. O primeiro é a questão, teoricamente, da poluição da Baía da Guanabara, porque pode levar a doença aos atletas. Alguns estudos demonstram isso aí, a poluição. Algumas matérias que estão chamando a atenção disso aí. Outro detalhe é que o Rio de Janeiro ele vem se preparando para a sua rede hoteleira. Porque uma das medidas necessárias para o Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas 2016
foi aumentar o leito, o número da oferta de quartos. Meu caro aluno, para pensar, se hoje em dia ainda temos esse problema, o qual hoje o Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, o Rio de Janeiro é uma atração turística à parte, sabe? É um cenário completamente extraordinário. Se hoje em dia temos esse problema, imagina na época que a família real chegou no Brasil. Imagina como era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha uma população minúscula. Era uma população que só tinha suas moradias. 15 mil pessoas chegando, não tinham onde ficar. Resultado, a família real, Dom João VI, príncipe regente, determinou a expulsão dos moradores, né? Pegou as casas, chegavam e batiam, os guardas batiam na porta das casas das pessoas e diziam: esta casa está confiscada em nome do príncipe regente Dom João VI. Vocês têm 24 horas para sair. Levem somente seus pertences pessoais. Para observar, as pessoas ficavam felizes, né? As mulheres diziam: amor, amor, nossa casa será confiscada pela família real. Olha aí, que coisa linda, o povo saía feliz. Saía da sua casa para poder dar moradia para a realeza que estava chegando. Na porta das casas, colocava-se duas letras, que era PR, que significa príncipe regente. Por muito tempo, eles davam tradução, brincavam, né, dizendo que era ponha-se na rua. O PR de príncipe regente, eles diziam que era ponha-se na rua. Mas toda casa que tinha, toda habitação que tinha aquele PR, você já sabia que pertencia à realeza. A realeza então chegou aqui. A realeza ocupou o Rio de Janeiro. Só que eram 15 mil pessoas que precisavam ter lazer, precisavam ter trabalho, precisavam ter educação, precisavam ter cultura. Dom João VI começou a tomar suas reformas joaninas. Uma das suas reformas joaninas foi garantir emprego a muitos. Construiu o primeiro banco do nosso país, o Banco do Brasil. Construiu, inaugurou o Correios. Também inaugurou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma bela arquitetura colocada ali no Rio, no centro do Rio de Janeiro, né? O Teatro do Rio de Janeiro é lindo e é uma construção do período joanino. Outra coisa também que ele tinha necessidade era de aumentar essa oferta de cultura. Por isso ele criou a Biblioteca Nacional do Rio, né? A Biblioteca Nacional do Brasil, né? Que está lá no Rio de Janeiro. Mas o lazer também era necessário. O lazer veio com o Jardim Botânico. O lazer estava lá, nas belas palmeiras do Jardim Botânico. Que conta-se a lenda que quando Dom João VI foi embora do Brasil, o último canto que ele visitou foi o Jardim Botânico. Aí dizem que quando ele estava no jardim, o povo perguntou por que ele estava triste. Aí ele falou: estou triste porque não irei ver essas palmeiras, né? Terei que voltar a Portugal. Ele ficou triste porque não viu as palmeiras imperiais crescerem. Mas o Jardim Botânico também consta da presença da família real aqui no Brasil. É uma das reformas joaninas. Observem também que foi necessário da educação. Construiu, então, a Universidade do Rio de Janeiro. Uma série de sistemas estavam sendo preparados. Mas, Barata, para aí. Qual foi mesmo a importância da vinda da família real para o Brasil? Meu caro aluno, presta aí atenção. Com a presença da família real, assim que ele chegou em Salvador, ele fez o que? A abertura dos portos. Bufo, eliminou o Pacto Colonial. Ele pegou o Pacto Colonial aqui e jogou fora. Foi jogar fora. Por que ele fez isso? Porque simplesmente, quando ele fez essa abertura dos portos, foi uma vontade, uma exigência dos ingleses para garantir a proteção. Então acabou o Pacto Colonial. Aí a outra medida foi quando ele logo fez o quê? Autorização da produção de manufaturas. Ele pegou aquela medida de Pombal, que proibia a produção de manufaturas, e jogou fora também. Então, se você for olhar, quando ele se instalou no Rio, além dele desalojar as pessoas das casas, colocando o PR, ele também foi fazendo reformas.
Construiu o Banco do Brasil, primeiro banco do país, construiu os Correios, construiu o Jardim Botânico, Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, né? E aí construiu as universidades. Se você olhar, ele fez uma série de investimentos. Essa vinda dele para cá deu uma melhora ao Rio e também mudou a visão do Brasil. Porque antes da chegada da família real aqui no Brasil, bota aqui o mapa, Israel, está aqui o Brasil. O Brasil ele era tido como zona periférica, porque todas as decisões que vinham de Portugal, certo? E o dinheiro que saía do Brasil para Portugal. O Brasil ele era tido como zona periférica. A partir da chegada da família real aqui no Brasil, o que foi que aconteceu, professor? Mudanças. O Brasil passou a ser zona central, porque as decisões agora saíam do Brasil para Portugal. E melhor ainda, o dinheiro era investido no Brasil. Aonde mesmo? No Banco do Brasil, nos Correios, Jardim Botânico, Universidade, Teatro Municipal e Biblioteca Nacional. Seria uma das séries de investimentos das reformas joaninas. Não se esqueça disso, meu caro aluno. Pois bem, tudo estava indo uma maravilha. Até que os ingleses, em 1810, começaram a querer ganhar mais do Brasil. Chegaram para Dom João e disseram: Dom João, eu não sei se o senhor está sabendo, mas toda semana, praticamente, apreendemos uma embarcação francesa tentando vir ao Brasil matá-lo, por ordem de Napoleão. Dom João logo se desespera. Mas não diga isso, homem, pois eu lhe digo. E, infelizmente, mantê-lo vivo está saindo muito caro. A Inglaterra não sabe até quando vai poder suportar esses gastos. Dom João logo quis saber como poderia tentar melhorar a situação. Os ingleses, então, fizeram uma proposta. Para facilitar a nossa vida, para que possamos mantê-lo vivo, vamos assinar um novo tratado? Aí ele disse: um novo tratado? Mas você já tem abertura dos portos, já tem liberdade de comércio, só que pagamos bastante impostos. Queremos um novo tratado. Pois digam, queremos um tratado que vai ser conhecido de Tratado do Comércio, Navegação, Aliança e Amizade. Esse tratado, ele é também chamado de Tratado de 1810. Coloca aqui. O Tratado de 1810, ele vai diferenciar do Tratado de 1808. São dois tratados comerciais, só que presta bem atenção. O Tratado de 1808, ele vai dizer o seguinte: os países aliados de Portugal pagariam 24% de impostos. Os portugueses pagariam 16%. Os ingleses se encaixariam aonde? Nos aliados. Com o novo Tratado de 1810, o que foi que aconteceu? As tarifas seriam o seguinte: 24%, 16% e, por final, 15%. 24% para os aliados, 16% para os portugueses e 15% para os ingleses. O novo tratado afundaria, de fato, o desenvolvimento dos produtos manufaturados aqui no Brasil. Aí o cara para ver. Barata, por que o Brasil demorou tanto para se industrializar? Primeiro, porque demoramos a ter a nossa independência. Segundo, porque éramos uma colônia de exploração. Terceiro, devido aos tratados comerciais que foram estabelecidos com os ingleses. Quando eu falo esses tratados, eu estou falando da abertura dos portos e o Tratado de 1810. Meu caro aluno, o Tratado de 1810 praticamente neutralizou, parou aquela autorização que Dom João VI tinha dado quando chegou aqui no Brasil, cara. Porque quando Dom João VI chegou, ele disse: autoriza a produção de manufatura. Só que com esse tratado de 1810, o que foi que ocorreu? O produto inglês chegava aqui bem mais barato. Então, começou a ter uma chuva de produtos ingleses. Alguns autores, o qual eles destacam bastante isso, algumas questões de vestibulares também brincam com bastante com essa invasão de mercadoria inglesa, que precisava de mais mercado consumidor. Né? Eles brincam muito com isso. Aí o que é que eles vão falar?
eles vão dizer o seguinte, que muitas pessoas ao chegarem no Brasil se surpreendiam e às vezes duvidavam se estavam no Brasil, porque era tanto produto inglês que muitas vezes eles se sentiam na Europa. Então eles brincam com isso aí do excesso de mercadoria. E é bom o aluno lembrar o seguinte, que tem que existir em toda a nação sempre medidas protecionistas para os produtos nacionais. Porque quando a gente sai comprando produto importado, estamos deixando de gerar empregos no nosso país, no nosso local. Se, por exemplo, eu vou comprar uma caneta e compro uma caneta importada, quer dizer que essa caneta está sendo feita em outro país e estou deixando de gerar emprego aqui. Se você for olhar, os ingleses que já vinham crescendo economicamente vão aumentar o seu crescimento devido a esse novo tratado, o Tratado de 1810, tá ok? Então, meu caro aluno, essa é a nossa segunda parte do período joanino. Na próxima aula vamos ter a nossa terceira parte, a parte final. Aguardo vocês. Então, um beijo para vocês, um ótimo estudo, foco nos vestibulares e estamos com vocês. Não esqueça, baixe os nossos CDs e bons estudos. Beijo!